Luiz Carlos, como eu falei aqui para vocês, ele é pré-candidato a vereador pelo Democratas aqui na cidade do Recife. E nós estamos continuando a nossa série de lives, sempre com candidatos, no caso pré-candidatos de partidos e municípios diversos. Essa semana nós estamos iniciando com Democratas, aqui do Recife. Luiz Carlos Vera Cruz. Luiz Carlos, nós nos conhecemos ano passado, no ano de 2019, em um movimento que, inclusive, inspirou a criação do Cidadão Arretado, do nosso movimento. Eu não sei se o Luiz sabe, mas uma das percepções que nos levou a criar o Cidadão, a tentar estimular a participação do cidadão na política, foi justamente um fato que eu acompanhei juntamente com você, Luiz, que foi em defesa dos fretadores de transporte e de turismo aqui no município de Recife, mais especificamente, mas, na verdade, abrangido para todo o estado de Pernambuco. Em 2016, ou foi 2017, houve a edição de uma lei, só para contextualizar aqui, houve a edição de uma lei que veio a afetar essa categoria, que, na verdade, restringiu o exercício dessa atividade econômica para quem tinha determinado tipo de veículo, numa quantidade mínima de 2, e isso afetou, olha aí, o Antônio está nos posicionando aí que foi em 2017, isso mesmo. Essa lei, ela foi editada em 2017 e ela afetou a categoria porque restringiu o exercício dessa atividade econômica a determinados atores, que eram aqueles justamente que tinham a disponibilidade de veículos maiores e em quantidade maior. Os pequenos, que são os proprietários de doblôs ou veículos de passeio, que geralmente pegam um turista lá no aeroporto do Recife, levam para Porto de Galinhas, para Caruaru, para o litoral norte do estado, esses pequenos foram afetados de maneira que ficaram impedidos, impossibilitados de desenvolver essa atividade econômica. E aí nós passamos a acompanhar juntamente com a categoria, capitaneada por Luiz Carlos e Marcelo Estrela, nós passamos a acompanhar, eu na condição de advogado, dando assistência, assessoria jurídica, a acompanhar a solução para essa categoria. Por quê? Porque eles foram afetados por uma lei, certo? E a minha percepção na época foi, essa lei, até um questionamento que eu coloquei para Luiz Carlos e para os demais integrantes, Luiz Carlos não faz parte diretamente dessa atividade, ele não foi afetado diretamente por essa lei, mas se propôs a ajudá-los. E aí foi uma colocação que nós fizemos, um questionamento. Mas, Luiz, vocês lá em 2017 não chegaram a acompanhar a edição dessa lei, a categoria não percebeu que essa lei ia ser editada, vocês foram prejudicados, mas não chegaram a tentar evitar o prejuízo, ou seja, a tentar impedir que essa lei fosse editada pelo Legislativo, pela LEP, e depois sancionada pelo governo do Estado, mas não. O que houve foi apenas a constatação do prejuízo quando ele já estava feito. E por que isso inspirou o cidadão arretado? Inspirou justamente porque nós percebemos que se eles tivessem se mobilizado enquanto categoria e pressionado o parlamento, enquanto essa lei ainda estava em processo de fabricação, digamos assim, eles poderiam ter evitado esse prejuízo. Em vez de agora, inclusive estamos até hoje, lutando para mudar essa lei, ou seja, para remediar o prejuízo. João Nós Guerra, eu estamos... aproveito de forma mais Nós estamos... tranquila. Oi? Eu aproveito para, de forma mais tranquila, cumprimentar todos que estão nos assistindo e deve ter alguns colegas, a exemplo do próprio Antônio, né, que é o Lemos. Ele está aí exatamente vendo toda essa sua narrativa. De fato, a gente tem alguns absurdos para a gente tratar, sim, a gente tem, especificamente sobre essa categoria. Nós nos conhecemos nesse período, como você bem falou, é uma lei que desde o primeiro momento, quando você viu, você já percebeu uma distância enorme sobre o empreendedorismo na área do turismo em relação ao aspecto dessa lei. Mas eu também aproveito para a gente, digamos, pontuar esse detalhe e
dizer a todos que, se puderem, vá divulgando, mesmo com esse tempinho que a gente tem, que a gente chegou, a gente quer falar sobre a livre iniciativa, a gente quer falar com o exemplo que você bem começou, você encaminhou exatamente pelo nosso começo, mas são vários os problemas que encampam o Recife, e especificamente sobre o turismo que você está falando. A gente vai dar uma narrativa, mas existem vários outros exemplos. Então, de forma mais específica, falando do turismo, a gente teve a dificuldade dessa falta de amplitude da lei contemplar os pequenos, aqueles que só têm o veículo, como você colocou. Nós tivemos o advento das manchas de óleo, um período de alta estação. Então, tudo isso, os pequenos já estavam sofrendo, padeceram, porque houve cancelamento da hotelaria no período de turismo, isso a gente está falando no ano passado. E esse ano, que desde março que o turismo está emperrado, ninguém sabe como é que vai começar. E não há uma atitude por parte do governo que aí está, de não só acelerar um processo de lei que nós demos entrada, né, o Cidadão Arretado deu entrada, eu faço o registro da nossa gratidão pela iniciativa do Cidadão Arretado, de poder conosco ter protocolado ano passado e até hoje nós não recebemos, eu acredito que você também não recebeu, nenhuma sinalização de um pedido simples que a gente pediu por causa das manchas de óleo. A gente pediu uma Exato. dilação de prazo do pagamento de PVA, isso não aconteceu. Mas como o tempo é exíguo, é muito curto, eu queria aproveitar e não só, volta e meia a gente vai falar sobre esse tema, mas prender mais a cidadania que nos escuta sobre o papel do recifense na retomada econômica, que esse sim, a gente tem mais panos para a manga, a gente vai dar uma abertura mais ampla, porque tem tudo a ver com a falta de atitude, o processo a gente tem uma situação mais grave para discutir, né, que é o problema da pandemia. E se você me permite, eu me desloco um pouquinho da área do turismo, que é essencialmente muito prejudicada com o advento do Covid-19, mas mais ainda por um governo que não nos dá assim, nenhum norte. A gente não tem assim um norte em relação a como sair desse momento. E nós vamos discutir aqui algumas situações que dependem do cidadão que nos escuta, da atitude do cidadão que nos escuta, porque, afinal de contas, ainda bem que há a forma de reagir. Perfeito. E aí a gente gostaria de ouvir de você, Luiz Carlos, que está começando essa live conosco hoje na condição de pré-candidato entrevistado. Primeiramente, como foi essa sua aproximação com a política, o que o motivou a participar ativamente, deixar de ser apenas eleitor para ser efetivamente uma pessoa que coloca o nome à disposição de ser mandatário, representante do povo. Como foi essa sua aproximação, o sentimento dos que o cercam, quando você expôs essa decisão para eles? Nos conte um pouquinho disso. Eu sou um cidadão que acredito nas mudanças. Eu acredito que é possível mudar, principalmente quando se tem necessidade de mudar. E quando, em 2017, a gente começa a ver algumas reações de rua e algumas reações também que mostram o cenário político, que vislumbra possibilidades, isso me deixou ainda mais otimista. Então, de 2017 para cá, com o advento do próprio smartphone, a gente tem uma linha de comunicação tão limpa, tão possível, o poder que existe de você fiscalizar hoje, de você ter uma resposta incisiva, de você exatamente poder pressionar o próprio poder público para agir, para atuar, para fazer, isso tudo motiva a gente a ter uma responsabilidade a mais. Então, se aproximando o cenário político de 2018 para 2019, a gente tem aí o resultado eleitoral de 18, que chega uma eleição agora em 20, e que há uma necessidade grande de uma reação da população. 2021 é um ano de extrema importância para a nossa cidade, porque ainda mais agora que a gente está tentando entrar no cenário de recuperação. Tudo que vai acontecer em 2021 depende das nossas escolhas, da nossa decisão, que começa agora nesse crivo eleitoral. De forma que não tem como a gente não abrir o precedente e sair dessa zona de conforto como cidadão que se sente na obrigação de ir lá votar, de escolher a pessoa que você vai decidir o futuro do lugar onde você vive, que você mora com sua família,
de onde você tem seu negócio. Então, se as coisas não mudarem, se a forma de gerir a cidade continuar sendo a mesma, infelizmente, a gente vai perder mais 4 anos das nossas vidas. Isso é muito sério. Tanto a escolha para prefeito quanto a escolha para vereadores diz diretamente o que vai acontecer conosco nos próximos 4 anos. E o que é que os vereadores devem fazer ou devem buscar, além de fiscalizar? Pressionar o prefeito a ter uma agenda positiva, uma agenda inovadora, uma agenda empreendedora que possa atrair empreendimentos para uma cidade como a nossa, principalmente em um cenário desolador. Nós temos um 2021 tão comprometido, João, que o prefeito do Recife achou por bem de apresentar para esses vereadores que estão aí, e esses vereadores aprovaram, tá certo? A possibilidade de se cobrar em 2020 o que vai se vencer em 2021 sobre a alegação de que vai ter um desconto. Ora, tudo bem, vai ter um desconto para quem pode pagar. Quem pode pagar vai pagar com desconto. E o desconto possivelmente pode monetariamente compensar, mas ele vai consumir esse gasto agora. E como vai ser a receita versus os serviços em 2021? Você fala do IPTU, não é isso? Exatamente, estou falando de IPTU. Então, seria muito mais interessante, e eu quero abrir um preâmbulo já já para a gente falar sobre enxugar a máquina. Mas o processo de uma prefeitura eficiente, de um legislativo eficiente, passa por uma perspectiva onde a própria população que se moderniza, que se atualiza, não se aceita mais o processo de burocratização. Isso, a gente tem de pensar que a desburocratização ela vai fazer com que a atividade empreendedora aconteça. O processo burocrático digamos assim, desmotivante, que muitas pessoas não iniciam um trabalho, uma atividade, não se arvoram a produzir por causa da dificuldade. A dificuldade para abrir, a dificuldade para fechar, a dificuldade para se manter. Então, não é viável mais um empregador de uma cidade ele encarar a burocracia de uma prefeitura. Então, sabe o que é que isso significa? Que são necessárias mais e mais impostos, se a gente não tiver mais gente produzindo, mais gente exatamente dependendo da viabilidade individual e privada. Quanto mais a máquina, que, como falei, a máquina precisava apresentar uma versão eficiente, a gente tem um cenário político tão desolador que Recife, a exemplo dos noticiários, apresentou uma situação lamentável, inclusive na forma de comprar utensílios necessários para combater um momento onde psicologicamente seus habitantes estão arrasados. Imagine quem poderia estar trabalhando e se viu na obrigação do lockdown. E aí, quando pensamos que o poder público vai ter a responsabilidade de comprar melhor, por menor preço, comprou com preços maiores. E de quebra a gente vê mais uma vez essa legislatura, esses vereadores que estão aí, mais uma vez, se opondo a fazer o papel de fiscalizar. Ora, eles não tiveram nem sequer a criatividade de assessorar a gestão no tocante à gestão da crise. E ainda assim deram as costas para fiscalizar o meu e o teu dinheiro. É brincadeira? Então, você me fez uma pergunta lá atrás. O que estimulou você a se apresentar na condição de pré-candidato? É que eu acredito que é possível a gente estimular as pessoas de bem, as pessoas que estão assim comprometidas, em dizer que é possível, é viável sim, a gente ter uma coisa limpa, uma coisa transparente. Porque o desperdício que se faz com o dinheiro público é brincadeira. E quem paga esse dinheiro? O contribuinte. Perfeito. O contribuinte que não vê a cidade progredir, que não vê a cidade com serviços eficientes. A gente, na medida em que a cidade gera mais emprego, mais pessoas poderão depender menos da prefeitura. A gente vê uma máquina inchada. A prefeitura não apresentou nem sequer em meio às necessidades, porque seria razoável um prefeito conectado com a modernização, com respeito ao erário, ele apresentar um plano de enxugamento
enxugar a máquina, diminuir secretaria, diminuir o número de funcionários comissionados. É possível e é necessário. Sabe por quê, João? A gente tem um Estado que gastou muito, a gente tem um Estado endividado e não sabemos como vai ser 2021. Porque a gente tem muita gente que perdeu o emprego, a gente tem muita gente que, na verdade, já teve dificuldade de pagar o IPTU desse ano. E como é que vai ser 2021? Aí eu quero, mais uma vez, parabenizar o Cidadão Arretado e colocar à disposição de um público como esse que o Cidadão Arretado dispõe, para exatamente discutir algo que é relevante, é interessante, interessa muito a cidade, a gente discutir 2021 e os demais anos. O Exatamente. exercício desse mandato, ele passa pela decisão, pela escolha agora. Você colocou uma realidade aí que nós percebemos já há algum tempo, que é a insatisfação da população com a política. Inclusive, política se tem por um ambiente hostil, onde o cidadão de bem não quer participar, não quer entrar. Justamente por causa dessa percepção, desse sentimento de que não pode contribuir, não pode, no sentido de não consegue interferir, desse afastamento entre a política e o cidadão. Mas graças às redes sociais, aos smartphones, à tecnologia, como você bem colocou, nós percebemos uma mudança de 2016 para cá, a participação popular está mais ativa e nós vimos conseguindo uma interferência maior, tanto que com resultados, com gastos menores, pessoas conseguiram se eleger em relação ao que outros candidatos gastaram. Enfim, essa percepção dessa possibilidade de interferência realça cada vez mais e mostra o quão importante é essa participação no ditar, no cidadão ditando a política pública. Por exemplo, o que aconteceu com o turismo, se houvesse essa participação ativa na época, com toda certeza ele evitaria, essa categoria conseguiria ter evitado essa interferência desnecessária e desestimuladora da economia. E aqui fica justamente o link que nós fazemos com a participação popular e a retomada econômica. Qual é a importância do cidadão nessa retomada econômica? Lógico, desenvolva sua atividade, procure trabalhar, gerar empregos, gerar rendas, mas a participação do cidadão na política também é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos tomar conta para que a política ela não se imiscua de maneira indevida nas nossas vidas. E isso só é possível, nós só conseguimos fazer isso se nós ocuparmos os nossos espaços. Se deixarmos eles, os mandatários, lógico, quando nós falamos eles, os mandatários, é porque, infelizmente, tem mandatários que não cumprem o seu papel, da mesma maneira que tem mandatários que, graças a Deus, cumprem efetivamente o seu papel. Profissional ruim e bom tem em todas as profissões, profissional mal do mal e do bem tem em todas as profissões. Então, quando nós ocupamos o nosso espaço, nós conseguimos ditar as políticas públicas que são editadas por eles, certo? Então, se, por exemplo, nós nos mantivermos omissos, não vamos conseguir afastar toda uma gama de burocracia que é imposta pelo parlamento, pelo poder executivo, e, consequentemente, não vamos conseguir desempenhar o nosso papel, nossa atividade econômica a contento. Vamos ficar desestimulados, como já vimos há algum tempo. Em contrapartida, se nós conseguimos participar, opinar, fazer com que nós sejamos ouvidos perante os mandatários, nós conseguimos dizer a eles que tipo de política pública deve ser pautada para a sociedade, consequentemente, vai haver uma certa representatividade, um retorno positivo daquilo que nós esperamos dos mandatários, que com toda certeza é facilitar as nossas vidas e não dificultar. Você estava falando e me chamou a atenção para uma coisa interessante. Né? O potencial da nossa cidade é enorme. Nós temos orgulho de sermos o segundo maior polo médico. Né? Recife possui exatamente essa condição de termos, assim, dentro do cenário nacional, situações de excelência, que merece destaque. No entanto, com o dinheiro que as pessoas elas poderiam receber melhor a partir do momento que a cidade se desenvolve, que o empreendedorismo está fomentado, que há um processo de desburocratização, então as pessoas elas teriam mais acesso à saúde. As pessoas poderiam, de repente, com dinheiro sobrando, os empreendedores sobrando, a gente teria condições até de pagar um plano e receber uma saúde melhor.
No entanto, a gente vê uma saúde pública que não funciona, um imposto alto, que na verdade chamamos de injusto pelo serviço que a gente recebe, a carga tributária sempre lá em cima, e não se olha para o processo da desburocratização com atenção. Eu estou falando do município, eu não estou falando do Estado. Porque se a gente for falar da amplitude do Estado, a situação ainda é mais grave. Vai esbarrar naquele começo do nosso tema, que a gente estava falando da classe do turismo, do setor de turismo, que é uma situação que preocupa. Mas o nosso interesse, e eu gostaria até de instigar o próprio cidadão arretado a provocar mais esse tipo de debate, na medida em que a gente se aproxima, porque isso dá uma dimensão enorme para que as pessoas reflitam sobre a importância que tem esse processo agora que se aproxima eleitoral, na escolha dos candidatos. Aí eu faço um outro destaque. Da forma como a gente tem o segundo maior polo médico, nós temos também um polo de tecnologia bastante importante, que fica ali o Porto Digital, que é um dos setores que tem mais futuro. A gente sabe que se não fosse a carga tributária, os impostos que são cobrados, com a burocracia, né, as possibilidades de mais startups em favor da cidade seria enorme. Nós temos ali o Porto Digital que merece toda a nossa homenagem pela importância desse serviço. O serviço de tecnologia tem... Hoje a gente teve, essa semana, a paralisação, por exemplo, dos entregadores. Né? Foi um serviço essencial. Veja o que é a tecnologia. A tecnologia permite hoje a gente ter um serviço barato, como foi o advento, por exemplo, dos Ubers e outros mais. Estou falando uma coisa palpável, que atende praticamente uma larga margem, tá certo? A própria população. Sem falar que tecnologia hoje, no próprio smartphone que cada cidadão carrega, é uma coisa fantástica. Tem serviços e serviços. Então, com o potencial turístico que a nossa cidade possui. E aí eu vou ampliar para o Estado, que é Nosso um dos estado. setores que atualmente mais foram prejudicados com essa pandemia. O processo burocrático impede, e aí eu saio um pouco do processo burocrático. Eu vou entrar agora na questão da preocupação do próprio Estado com aquilo que a gente sabe que é necessário, recuperação. A recuperação econômica, o próprio cidadão que empreende, aquele que tem a livre iniciativa de vender, de apresentar serviços, ele sabe as condições sanitárias suficientes que permitem eles poderem comprar, poderem atender, poderem prestar seus serviços, fazer a economia girar. Então, não necessariamente para tratar desses grandes segmentos econômicos que a desburocratização ela deve passar pelos pequenos empreendedores e ficar resumida exatamente no que a gente chama de exemplos. A gente sinalizar exemplos de serviços ou de coisas que, por exemplo, o Detran. Vamos falar do Detran. A gente falando de tecnologia. Hoje você consegue fazer tudo. Comprar um carro, você consegue comprar um carro pela internet. Você vê em tempo real, você consegue executar coisas pela internet que são muito maiores do que um processo de utilização burocrática do próprio Estado. O Estado hoje dificulta você ter um processo burocrático para pedir, por exemplo, uma troca de placa, e principalmente no setor de turismo, que é uma coisa absurda. Tem um órgão chamado EPTI, que a gente já falou dele a você. Se você tiver uma plaquinha vermelha, João, uma plaquinha vermelha do turismo, e você vender seu carro para mim, seu carro passa a ser cinza, tá certo? No momento da venda. Eu, por exemplo, que vou comprar seu carro, que sou cadastrado no Estado, vou desenvolver a mesma atividade que você, eu vou dar entrada na documentação do mesmo carro, que passa 5, 6, 7 dias ou mais para haver uma resposta que é enviada para o Detran. Isso é processo burocrático. Você é empreendedor, eu também sou empreendedor, e vejo um exemplo que dura, em média, de 10 a 15 dias para o carro que você me vendeu, que executava a mesma tarefa, poder eu empreender. Isso é desestimular. É engraçado que eu recebi um vídeo, falar de Recife, vou voltar de Recife.
Eu recebi um vídeo de uma pessoa que ela estava comentando que levou uma multa ao divulgar o negócio dele. Ele pegou aqueles banners que circulam, que é pequeno, ele tem menos de 1 metro e fica na calçada. Então ele levou uma multa porque ele estava divulgando o negócio dele. Isso girou na internet isso. Foi lá na estrada de Belém, isso foi para as redes sociais, foi para os canais abertos. Então ele estava divulgando o negócio dele, tá certo? Que não estava atrapalhando ninguém, mas por colocar exatamente uma propaganda, a prefeitura achou que estava gerando uma inviabilidade e ele levou uma punição, uma multa caríssima de quase R$ 4.000. O curioso é que na frente da loja dele tinha um esgoto a céu aberto. Veja que incoerência. Então quem é que multa o poder público? Quem multa a prefeitura? O empreendedor, ele leva sempre a pior quando enfrenta leis absurdas que são construídas lá no parlamento municipal, por uma prefeitura que não é comprometida com a livre iniciativa, com o empreendedorismo. Eu vou citar outro exemplo. Um exemplo das óticas no centro do Recife. Eu fiz vídeos também das óticas do Recife, que estão sofrendo arrombamentos, assaltos, constantemente. Alguém das óticas que estiver aqui assistindo essa live sabe disso. O próprio poder público já foi advertido pelos lojistas. Nós também já fizemos advertências, explicitamos isso, inclusive em forma de vídeos. O poder público até hoje não toma atitude, dá aquelas respostas que a gente já conhece, que há um policiamento ostensivo, mas nada ou não dá respostas. Acontece. Hã? Ou não dá respostas, né? Ou não dá respostas. A única coisa que o poder público faz, olha, resiste um boletim de ocorrência. Isso a gente sabe que não resolve. Você sabe que agora, com a lei da liberdade econômica, a ausência de resposta é autorização, significa o deferimento. Sim. Porque é uma lei muito bem-vinda, precisa ter aplicabilidade aqui. Então, se houvesse mais liberdade, eu vou falar liberdade econômica, se houvesse mais liberdade e menos impostos, os lojistas, certamente eles prefeririam ter segurança privada. Ora, se eu tenho menos impostos, eu vou ter mais receita para investir no meu próprio negócio. Então, investir em segurança privada terminaria por dar mais segurança, por resolver o meu problema, que é muito menor. Você está falando de ótica, olha aí, a ótica Betel, fazendo um comentário aí, ó. Tivemos que fazer um alto investimento em segurança privada. Sim, porque termina por sair mais em conta do que os constantes prejuízos que esse povo está sofrendo. Isso é se preocupar com o empreendedorismo, se preocupar com a livre iniciativa. E onde é que entra o cidadão nessa história? Que está assistindo essa live. Onde é que entra o cidadão nessa história? No acompanhamento ativo das atividades dos vereadores e dos prefeitos. A responsabilidade que nós, como cidadãos, e aí tem tudo a ver essa resposta com o início da sua pergunta. O que foi que lhe motivou? Eu sou empreendedor. E como empreendedor, eu cansei de tapinha nas costas. E o imposto sempre vindo marjorado para eu pagar privilégio, para eu pagar conta cara. Isso é inaceitável, a gente precisa mudar, precisa reagir. Então, o acompanhamento ativo das atividades dos vereadores e dos prefeitos, tá certo? Que compete a você que vota, você precisa acompanhar na exigência das ações, que busca as facilidades de abrir negócios, na pressão pela desburocratização, no acompanhamento de projeto de lei que reduz a máquina municipal. Exatamente. Infelizmente, hoje, com a internet, a gente pode denunciar quase que em tempo real todos os desvios, tudo que o poder público está cometendo de errado. Ou evitar também, né? Se nós acompanhamos, nós evitamos. Nós estamos passando de uma fase em que nós apenas denunciamos, identificamos as irregularidades para precisar evitar. Se fazemos o acompanhamento diuturno, passamos a ter conhecimento prévio de tudo aquilo que vai acontecer, podemos identificar aquilo que vai acontecer de maneira errada, à luz do direito, e evitar que seja acontecido, que seja levado a efeito. Então, nosso papel enquanto cidadão é justamente esse, em 2 momentos. Estamos acostumados a acompanhar apenas em um momento, no momento da eleição, e olhe lá. Mas agora precisamos perceber que são 2. Um antes, no momento da escolha, e um depois, durante os 4 anos. Não podemos apenas passar uma procuração, um voto,
conferir o mandato a um candidato e depois esquecer, só se preocupar daqui a 4 anos. Não, é fiscalizar diuturnamente os 4 anos. Inclusive dizendo a eles o que deve ser feito. Empurrar uma pauta. Nós precisamos ditar a pauta do parlamento. Então, ó, vê só, a população, juntamente com uma Câmara de Vereadores comprometidos com a cidade, é que vai fazer a diferença. E dentro do processo, né, da retomada do crescimento econômico, os recifenses devem pedir que os vereadores desburocratizem para facilitar a criação de negócios, para abrir exatamente, atrair os investidores, que isso vai gerar com que o próprio Recife avance. Sem falar que a gente precisa também ver criações de leis que são possíveis e também eliminar leis que são absurdas. Leis que impedem a criação de negócios, leis que dificultam. E gasto da máquina pública com lei que não interfere em nada. Como Sim. A gente está acostumado a ver aqui as câmaras, não precisamente apenas a de Recife, mas várias as câmaras municipais, gastando tempo com nomeação de homenagens, nomeação de ruas. É esse o trabalho que nós estamos acostumados a ver. João, aí eu faço uma pergunta para você. E aí eu mesmo respondo. Qual o maior problema que Recife tem nesse momento? Aí eu vou lhe responder. Recife precisa reduzir a sua máquina. Eu já dei essa deixa, já disse como é e por que a gente tem problemas sérios para 2021. A gente precisa reduzir a máquina. Nós temos um problema sério que está chegando e essa virada de ano, nunca a gente tem uma surpresa favorável. O cidadão que me escuta sabe muito bem, o IPTU sempre vem majorado. É uma correção baseada com uma explicação da prefeitura, porque houve uma atualização monetária do seu bem. E ano passado nós conseguimos barrar, diga-se de passagem. Sim, sim. Não, barrar alguma coisa foi possível, mas a correção não foi. Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós conseguimos, em razão da nossa participação, quando eu digo nós, eu coloco na posição de cidadãos, conseguimos barrar em razão da participação ativa. Se não tivesse havido essa participação, passaria da mesma forma. Já que foi uma proposta do Executivo, e o Executivo tem a maioria quase absoluta aqui da Câmara. Muito bem. Então, veja, a gente conseguiu também, uma ação que eu lembro que nós participamos também, foi o aumento na última sessão ordinária da Câmara no ano passado, o aumento dos vereadores. Mas é outro tema. A gente falar de privilégio dessa legislatura é um absurdo. Isso tudo instiga a população que nos assiste a estar ainda mais comprometida em querer participar dessa mudança. É uma questão, Luiz, que eu digo que é questão de sobrevivência. Sim, eu questiono aos meus amigos, vocês estão satisfeitos com a realidade que aí está? Não. E mesmo assim não vão fazer nada? Não é possível. Não é possível que mesmo insatisfeitos vão continuar omissos. É uma questão de sobrevivência. Muito bem. Então, veja só, a máquina está inchada, a gente tem uma conta chegando, nós temos serviços públicos que não param, a gente tem manutenção, a gente tem serviço que precisa ser executado, nós temos um investimento alto, inclusive a esperança que o recifense tem foi com a aprovação do marco regulatório de saneamento. A gente sabe que isso aí vai gerar, vai proporcionar esperança de Recife receber saneamento. Porque o saneamento que Recife tem não existe manutenção nesse saneamento, há uma falha enorme. Nosso tempo não vai dar para a gente falar sobre esse marco regulatório. Até um outro dia, se você convidar, a gente chega no horário, o celular vai funcionar, tudo vai render e a gente vai estar produzindo isso. Mas não me afastando da necessidade que a gente tem de mudar, de enxugar a máquina pública. E tudo isso é para dizer que a responsabilidade na escolha do prefeito e dos vereadores pesa sobre o eleitor. O eleitor que nos escuta, que nos assiste. Afinal de contas, a gente, além de ter uma conta alta para pagar em relação ao endividamento de 2020, a gente tem os próprios serviços corriqueiros, que o próximo ano, como esse ano, ele provoca. E a gente tem mais gente desempregada, a gente tem mais inadimplência. Então, qual é a consequência disso? A prefeitura vai ter um déficit. E como é que esse déficit afeta os resultados? A gente tem uma pista, a gente tem um calçamento, um asfalto, que sempre é deficitário. A gente tem uma rua que alaga e nem precisa chover. Né? A gente tem os rios assoreados, que precisavam ser desassoreados.
que são problemas recorrentes, que não se dão por falta de previsibilidade. São barreiras que caem e matam vidas. Nós fizemos um vídeo dentro do canal de Boa Viagem, a gente fez esse vídeo mostrando como é que estava o assoreamento do canal. A maré sobe, a gente sabe que ali o Rio Jordão, ele já tem dificuldade de escoamento, e ele vai e enche o próprio canal. E se chover e a maré estiver alta, ninguém passa. Os problemas da cidade são tão difíceis. A prefeitura, ela já tem um déficit. E esse déficit, na verdade, ele não é só do que a gente precisa, mas também as obras que foram paradas. E quando eu falo de obras paradas, aí você vem o Geraldão, que tem um custo de manutenção, de conclusão e de manutenção anual. A gente tem a Ponte do Monteiro, que está lá os ferrugem comendo, que já foi investido, né? E sem falar outros investimentos, os próprios salários dos funcionários, que a tendência é sofrer atraso. Nós temos problemas estruturais graves. E aí eu chamo a atenção de quem nos escuta. Uma gestão eficiente, uma Câmara de Vereadores que possa apresentar sempre um plano de reação sem precisar de passar a conta para o contribuinte, isso pesa muito. Se não há o pagamento de salários, as pessoas irão trabalhar sem receber. Não é isso que a gente quer. A gente precisa estimular as próprias pessoas a desejarem, a encarar o empreendedorismo e não depender da prefeitura. Você prefere não demitir ou não pagar? Que é o que vai acontecer. A gente tem um número altíssimo de cargos comissionados, que é uma plataforma partidária. A gente sabe que aquelas bandeiras de acomodação partidária, que a velha política instalada ali, se logo completa disso. A gestão que está aí é uma gestão que ela é uma continuidade lá da própria esquerda instalada há praticamente quase 2 décadas. Então, é preciso encarar esse tema com muita seriedade. Esse tamanho da máquina pública que você colocou aí, se nós formos olhar a quantidade de cargos comissionados que determinada repartição, determinado gabinete tem, se colocar todos para trabalharem no mesmo horário, não cabe na repartição, no gabinete. E o curioso é o seguinte, é que cada vez mais o cidadão recifense só fica sufocado com a carga de imposto para dar manutenção a privilégio e dar manutenção à acomodação partidária. E nem aguenta mais isso. A solução passa por conseguir um enxugamento da máquina municipal. E qual é a gestão que está comprometida com isso? Vai aparecer. Posso lhe garantir que tem. Agora, cabe às pessoas aí que nos escutam difundirem, serem uma frente de resistência, difundir a necessidade de ter uma Câmara comprometida com as mudanças, o prefeito também comprometido com essa agenda nova de um Recife diferente. E, novamente, né, você pode perguntar, e o que é que farão todos esses desempregados, né, que a cidade vai ter com essas novas medidas? Na medida em que a cidade ficar com menos burocracia, com mais incentivo, a livre iniciativa vai ter mais facilidade para a criação de novos negócios. As pessoas verão que é muito melhor empreender, elas terão facilidades que podem vislumbrar para elas universos ainda com mais espaço. É possível novas empresas chegarem em Recife, exato, claro. E essas empresas elas vão contratar mão de obra disponível para trabalhar. E, claro, a gente está falando que o processo de desenvolvimento da cidade tem de gerar esse horizonte. Recife tem, como já foi falado, João, você me escuta? Opa, escuto, tá, perfeito. Saiu. Então, isso pode parecer algo difícil de acontecer, mas a própria necessidade faz as pessoas elas ficarem mais resilientes e mais dispostas a solucionar esses problemas. O cidadão recifense, Luiz, Oi? O cidadão recifense, ele é trabalhador e criativo. Quando se fala em redução da máquina pública, geralmente o pessoal tende a associar menos Estado com menos disponibilidade para o cidadão, para os mais pobres. E não é bem assim. Nós podemos, inclusive, exemplificar aqui no caso que acompanhamos ano passado, onde tentamos reduzir o tamanho do Estado. O Estado veio para atrapalhar justamente a vida dos pequenos. Os pequenos, eles têm menos acesso ao Estado.
eles têm nada mais, nada menos do que o voto, enquanto o grande, ele tem outros meios de interferir no trabalho do mandatário, seja financeiramente, seja através de influência. Isso se chama, inclusive, quem estuda a matéria a fundo, isso se chama captura do poder regulatório, doutrinariamente falando mesmo. O direito estuda isso como captura do poder regulatório. O pequeno, ele tem apenas o voto para poder interferir no mandatário, nas pessoas que lhe propõem a representar. Então, quando nós falamos de menos Estado, nós falamos de mais cidadãos e na possibilidade de o cidadão desenvolver mais livremente aquilo que ele quer, de empreender. E o cidadão recifense, ele é um empreendedor, mas ele encontra muitas barreiras, como no caso do turismo. Aquela lei do Estado de Pernambuco, ela veio afetar justamente o pequeno, o que tem apenas um veículo, o que tem um veículo de menor porte, que não consegue, não tem recursos para dispor de 2 veículos, de 2 ônibus para desenvolver o turismo. Então, quer dizer, se nós falamos de menos Estado, deixamos o cidadão mais livre para ter recursos a mais para investir na sua própria atividade. E isso, consequentemente, vai ser mais retorno para o Estado. Vai ser mais desenvolvimento para a região. Vai ser um turismo mais aquecido, que alimenta outras categorias, rede hoteleira, restaurantes, postos de gasolina, automotivo, dentre outros. Então, quer dizer, isso tudo está associado. Redução da burocracia com a liberdade de empreender e sucesso da atividade econômica, inclusive dos pequenos. Sim. E a retomada econômica, ela é necessária para incentivar as reformas. É mais do que reformar, ou seja, a necessidade de se fazer esse tipo de projeto de cidade, né, que é um novo projeto de Recife, passa pela necessidade de fazer as reformas. E se lhe perguntarem quais as reformas, a reforma institucional, reduzir a máquina municipal, a reforma tributária, reduzir os impostos para atrair os empreendedores e ser uma cidade mais competitiva, a reforma burocrática para facilitar a vida das pessoas e das empresas, para criar dificuldades para vender facilidades, né? O que é que eu quero dizer? Parar de criar dificuldades para vender facilidades. Foi esse o sentido. Então, Recife precisa de uma forte redução de custos. E toda essa vontade que a gente tem, dessas medidas a serem implantadas, para que Recife possa, de fato, voltar a crescer, uma vez mais a gente fala, passa por 15 de novembro. É uma forma da cidade crescer mais de 10% ao ano. Tem de ter seriedade, responsabilidade, de planejar, de apresentar um cenário que faça com que Recife deixe de ser a capital do desemprego. É inaceitável a gente estar no cenário onde se vislumbra saídas, se vê as saídas, se discute as saídas. Nós somos cidadãos que sabemos mostrar a saída, mas não é só com o voto que a gente, no caso, vai mostrar. A gente já cansou de esperar, a gente precisa agir. Então, ser uma Nós precisamos ser representados. Nós precisamos garantir Exatamente. Que vamos ser representados. Pois é, já se demonstrou, como falei, que nos últimos 20 anos, né, que a expansão estatal não é a saída. Nos últimos 20 anos a gente vê a manutenção. Isso que eu estou falando não é só Recife. No próprio plano nacional. O próprio governo nacional, o governo federal, se não fosse o Covid-19 que tivesse atrapalhado tanto, alguma privatização significativa já tinha acontecido. Então a gente sabe que há uma necessidade de se enxugar a máquina pública. E os exemplos que a gente teve nos escândalos que sempre passaram foi exatamente porque esse aparelhamento estatal ele é prejudicial, primeiro, para o contribuinte. Prejudicial para o contribuinte. E segundo, como estrutura de sociedade. Não dá para a gente misturar os interesses públicos com interesses privados. Não dá. Leia-se, não dá para fazer do público como se fosse o privado, como se faz ordinariamente. Não é o melhor dos mundos a telefonia, mas o pessoal reclamou porque houve a privatização da telefonia. Mas aí eu te pergunto, com a venda da telefonia, eu acho que você era muito garoto e não se lembra disso, mas eu peguei essa fase. Não sou tão novo assim. Amigo. Eu acho que você só conhece uma ficha de telefone que eu conheço,
uma ficha de telefone, você só conhece pela internet, né? Mas Não, conheço. Eu cheguei a usei usar. muito telefonia. E o que foi que permitiu você hoje, a gente estar se comunicando? E por que é que a gente está conectado com o mundo? Privatização. Perfeito. Então, o mundo está mudando, o progresso tecnológico demonstra isso. Né? Ele não vem com freio de mão. O mundo não vem com freio de mão, não. O mundo vem para cima. E se a gente não progredir, as coisas têm que ser bem feitas. E o progresso passa exatamente pela atualização. O Recife precisa se conectar, precisa se atualizar. E quando a gente pensa que já viu de tudo, aí a gente ainda vê, por exemplo, eu vou tocar no assunto, eu acho que a gente está com uns 10 Tem minutos, pouco talvez. minuto. Quantos? Pouquíssimo, Cerca de né? 10 minutos. Cerca de 10 minutos. Pronto, pronto. Vê só, é importante considerar que em muitos casos, né? Muitos casos a gente pensa que a gente já viu de tudo, mas em algum momento a gente vê que a retomada passa pelo desenvolvimento, passa pelo crescimento, pela chegada de investimentos. Né? Recife, como a gente falou, precisa se desenvolver, precisa reagir. E aí eu tomei conhecimento de um investimento que vai ser feito ali no Poço da Panela. Né? Para mim, não há dificuldade nenhuma, porque a prefeitura ela concedeu uma licença prévia para a construção de uma loja atacado, né? Acho que é atacado dos presentes. Eu penso que é isso. Lá no Poço da Panela. Para mim, eu não vejo nenhuma dificuldade. Ao contrário, achei uma excelente notícia. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente está com um problema de desemprego. Então, falam que é uma loja de um empreendimento de impacto. Ou seja, se é uma loja de um empreendimento de impacto, ela vai ser de um grande empreendimento que gerará muitos empregos. Mas estão criticando isto. Os moradores do entorno falam que vai passar mais de 2 mil carros na Avenida 17 de Agosto. Aí eu pergunto, qual é o problema disso? É para não ter movimento nas ruas? Prefere que as pessoas continuem desempregadas? As pessoas, no caso, que podem estar ali passando pela 17 de agosto para estar ali dentro de um cenário de movimento, né? De trabalho, é uma relação de trabalho, de compra, de serviços. Então, o impacto ambiental que a obra pode vir a causar, isso deve observar o seguinte, que a obra ela deve atender todos os requisitos necessários para a preservação do meio ambiente. Né? Considerando que, se for falar que os lençóis freáticos serão alcançados, mas não se faz necessário. Hoje a gente sabe que a engenharia ela é tão modernizada que ela tem condições de prever obras monumentais. Imagina um empreendimento dessa envergadura. Porque a instalação de uma loja como essa não pode ser um exemplo a ser elogiado, que vai gerar emprego, que vai movimentar a receita. Eu acho que há um estudo que o grupo econômico deve ter feito para resolver instalar ali. Eles não estão querendo instalar uma loja ali de forma voluntária. Tomei conhecimento, inclusive, que isso foi aprovado, mas se foi aprovado foi porque atendeu os requisitos. Se por acaso alguém disser não, o volume de carro movimentado vai gerar um impacto. Como falamos, amigo, a necessidade que a gente tem de gerar emprego, de atrair empreendimento, é maior do que determinados caprichos de um público local, porque se não for no Poço da Panela, vai gerar impacto no outro bairro. Recife precisa disso. Quer dizer que se o pessoal do Poço da Panela não pode receber essa loja, o bairro de Mostardinha pode. O bairro, sei lá, qualquer outro bairro pode. As pessoas elas precisam parar de fazer trocas voluntárias. Qualquer pessoa vai preferir pagar mais barato pelos produtos que elas têm de acesso, pelas facilidades e pelos serviços. E a própria relação de oferta, ela hoje já desloca ambientes que exigem praticidade. Não dá para a gente pensar que empreendedorismo é uma coisa que diz respeito somente ao pequeno. É o grande também. Eu defendo, em larga escala, seja uma loja desse porte, né? A gente falou em desburocratização, falou sobre empreendedorismo. O tempo não deixa a gente mergulhar
com a profundidade do tema. Mas a oportunidade da gente modernizar, da gente gerar emprego, da gente aproveitar oportunidades, não pode ser desperdiçado sob qualquer tipo de justificativa. Perfeito. O mais importante disso tudo é que é uma pauta que o cidadão quer. Se ele quer, ele tem que colocar o representante dele, ao parlamentar, ao executivo, e fazer essa pauta passar. Isso tem que ser discutido, debatido. Mas, enfim, nós estamos chegando ao final da nossa live, 2 minutinhos só, e eu queria aproveitar a oportunidade para comentar aqui que essa série de lives ela foi inspirada numa iniciativa da professora lá de Nazaré da Mata, Severina Tavares, que começou a ensinar os seus alunos do terceiro ano como funcionam os poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Com isso, os alunos passaram a ter o aparato suficiente necessário para saber dialogar com os mandatários. Consequentemente, eles passaram a ter uma criticidade maior. Em vez de votar em A ou B porque alguém pediu, votar em A ou B porque concorda ou porque discorda da postura de A ou B. E isso é muito importante. É essa chave que a gente precisa virar, que nós pretendemos incentivar que ela seja virada. Estimular o cidadão, ensinar o cidadão como funcionam os fundamentos do poder para que ele possa participar e efetivamente, já que todo poder emana do povo, fazer o povo, cidadão eleitor, exercer como proprietário que é desse poder, através das pessoas que se propõem a nos representar. Ok, através delas, mas a titularidade ela tem que ser sempre lembrada e exercida. Então, eu quero aqui agradecer você ter aceitado o nosso convite e você ter se colocado ao lado do cidadão arretado desde o ano passado, já quando nós tentamos passar pautas lá perante o governo do Estado, perante a LEP, sempre em defesa de uma categoria econômica muito importante, que tanto emprego e renda gera para o Estado de Pernambuco, que traz pessoas de fora para o nosso Estado. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a você e incentivar, chamar vocês que estão nos ouvindo para participar do nosso movimento, porque com toda certeza, quanto mais pessoas formos nesse movimento, maior e mais representatividade nós vamos ter. Então, Luiz, 10 segundinhos nós temos, só o tempo de a gente dizer, Quero agradecer o aproveitar pessoal. eu quero agradecer a todos que aí estão, convidar você a se inscrever no nosso canal, conhecer